Então, vamos lá. Então, a gente vai trabalhar a programação orientada a objeto e eu coloquei o material lá no portal, dentro de materiais ali, certo? E esse material, ele vai tratar sobre C#, ele tem vários capítulos, eu coloquei 3 capítulos ali. Ele não é tão recente, ele é de 2003, o material, mas é da série Como Programar, tá? Então, os 3 capítulos estão lá, na verdade, começa pelo prefácio, vai sobre introdução sobre computadores, internet, web e o C#, e depois ele passa a falar um pouco sobre a IDE do Visual Studio, que não é tão próxima do que nós estamos aqui, mas de qualquer forma serve como material de referência, mais ou menos como funciona, né? Porque esse material é de 2003, e nós estamos em 2020, já são 17 anos, é um bom tempo considerando a área de TI, tá? Mas de qualquer forma serve como referência para a gente poder trabalhar, né? Bom, então nós vamos tratar a respeito, vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito da questão da orientação a objeto, e daí depois nós vamos começar a trabalhar propriamente com a interface e etc. Como é que nós vamos mexer com esse processo, certo? A questão que se tem é assim, eu comecei a criar o vídeo lá da instalação do Visual Studio. É demorado mesmo, pra caramba, tá? E tem que considerar que vai precisar pelo menos uns 20 GB de HD, tá? Para poder fazer a instalação do Visual Studio, tá bom? Depois eu posto a vídeo, porque ainda não está renderizado, para poder colocar no portal, tá bom? Bom, enfim, vamos lá. A ideia que a gente tem de orientação a objeto, para alguns vai ficar meio redundante, porque a gente já teve quem já fez LP3, a ideia é a mesma, né? Orientação a objeto é orientação a objeto. O que muda é a linguagem, né? Então, o que a gente tem? A gente tem a situação seguinte, o que se trabalha sem orientação a objeto no momento em termos de programação, a gente considera como sendo estruturado, né? Por que é estruturado? Porque eu tenho estrutura de seleção, porque eu tenho estrutura de repetição, né? Porque eu tenho a definição de uma estrutura de dados. Eu tenho um type lá, eu tenho um struct lá, que eu vou definir uma estrutura de dados, né? Esse princípio do desenvolvimento estruturado, para ter uma ideia, antes da existência das estruturas desse formato de programação estruturado, o que existia é que cada um criava o código do jeito que achava melhor. Não existia procedures, não existiam functions, não existia estrutura de repetição. E como é que fazia esse processo de programação sem haver um if, ou um while, ou um repita, um for? Como é que se faz? Bom, o que se fazia é que usava um comando chamado goto, ou vá para, né? E através desse comando vá para, era possível criar um processo de programação. Porém, esse processo de programação era um processo muito complexo, né? Por que era um processo complexo? Porque na época, como saber quem soubesse programar ganhava muito dinheiro, eles pagavam por linha de código, né? Então, esse processo de você pagar um profissional por linha de código é a mesma coisa que dizer, olha, eu preciso que você vá daqui até o centro. Quanto mais ruas você passar, eu te pago mais. Sempre alguém vai achar um jeito, um caminho mais longo para chegar até o centro, certo? Isso vai fazer com que ocorra, vamos dizer assim, um problema sério de que o código está criado, ele vai ter muita coisa que não tem necessidade nenhuma, certo? Então, o cara vai lá na Vila A, dá umas voltas por lá, vai passar num monte de rua lá e vai chegar até o centro. Uma situação. Ele pode ir até lá na entrada, no portal, passa pelo Morumbi, passa por um monte de lugar e vai chegar para um monte de bairros diferentes e vai chegar até o centro. Então, como existia muito problema com relação a esse tipo de situação, foi criada uma forma onde se pudesse trabalhar de uma maneira mais organizada. Essa maneira mais organizada é a programação estruturada, né? Então, foi criada a estrutura de seleção, o if-then else. Foi criado o case veio bem depois, no caso, né, mas foi criado. Aí foi criado as estruturas de repetição. Primeiro começou com while.
né? Então, enquanto a condição for verdadeira, faz. Depois foi gerada uma situação mais específica, que seria um for, que teria um comportamento mais específico. E depois disso foi gerado o conceito de repita, né? O repita veio bem depois desse processo. Enfim, mas aí o que acontece? A programação estruturada, ela funcionou por muitos anos, por muito tempo, né? E ela tem um processo de conseguir esse processo de desenvolvimento, levando em consideração que a programação fica sempre focado em estruturas, né? Então, eu vou ter um subprograma, eu vou definir uma procedure, que seria um pequeno programa, eu vou definir uma function, que vai me retornar um valor, né? Eu vou trabalhar com vetores, vou trabalhar com matrizes, vou trabalhar com strings. Todo esse processo que foi visto ali no primeiro ano do curso, no primeiro LP1, LP2 e nas outras disciplinas, é baseado totalmente na programação estruturada, certo? O que acontece? Essas estruturas, esse formato de programação estruturada, é um formato que realmente funcionou por muito tempo. Por que mudou? Porque começou a acontecer situações de eu fazer um projeto, por exemplo, no começo do processo da programação de computadores, vamos dizer assim, microcomputadores, né? Existia já a programação para grande porte, que era chamado os mainframes, né? Quando passou a existir a programação para os ditos microcomputadores, no princípio, você só tinha um computador, um equipamento, um monitor e um teclado, certo? Depois veio o mouse com a interface gráfica, né? Mas o que acontece? Você fazia tudo em um único equipamento, certo? Como você fazia tudo em um único equipamento, você tinha a situação de que, bem, ele só funciona um programa de cada vez. Então, eu não tinha problemas. Mas com a evolução do processo, o que começou a acontecer é que, bom, vamos dizer assim, eu fazia folha de pagamento, fazia contabilidade, fazia o controle de estoque, eu fazia o financeiro, mas todos esses programas eram programas independentes, eles não estavam interligados. Então, vamos dizer assim, eu vou fazer um cadastro, uma folha de pagamento, então cadastrava os funcionários. Mas se eu vou fazer um sistema de faturamento, onde vai emitir nota, e eu vou precisar do funcionário, que ele é um vendedor, no caso, eu ia lá e cadastrava o vendedor de novo, certo? Então, mas eu tenho ele cadastrado na folha de pagamento? Sim, mas você tinha que cadastrar ele de novo, porque era um outro sistema, certo? No comercial que fazia as operações, ele cadastrava o cliente. Bem, aí você ia ter contas a receber desse cliente, certo? Você ia ter que ir lá no contas a receber e cadastrar o cliente de novo. Então, gerava muitos problemas, com um problema de redundância, por exemplo, certo? O cadastro do cliente na emissão da nota dava um endereço. No financeiro, para cobrança, dava outro endereço. O cliente mudou de endereço, mas você não atualizou os dois programas. Só atualizou um. Aí dava problema. Com o tempo, esse processo foi evoluindo e veio o conceito de rede, né? Antes da ideia de rede, veio a ideia do super micro, que chamava, certo? Era um computador que você tinha vários terminais, chamava terminais burros, porque ele não tinha processamento, era só uma interface, uma extensão com monitor, teclado e mouse, uma caixinha que fazia esse processo, e você conectava vários usuários ao mesmo tempo, certo? Então, passou a fazer um processo onde eu posso ter uma coisa mais integrada, né? Mas isso era só grandes empresas que tinham. E esse processo todo era feito com linguagem de programação estruturada. Enfim, tá. O que acontece? Com a chegada das redes de computador, de você poder interligar computadores e tudo mais, passou a ter a possibilidade de você poder fazer o desenvolvimento de uma aplicação que fosse mais ampla, que fosse, vamos dizer assim, com mais usuários conectados e um processo de eu conseguir desenvolver projetos de tamanho maior. Só que o que acontece? O processo de programação estruturada, ela, como o nome diz, ele é estruturado, ele depende de estruturas. Então, eu conseguia desenvolver uma pessoa para trabalhar com financeiro
Um ia desenvolver financeiro, outro ia desenvolver o comercial, outro ia desenvolver a folha, outro contabilidade. Mas, muitas vezes, eu não conseguia fazer um processo de desenvolvimento onde, vamos dizer assim, eu preciso de um projeto. Qual o cronograma? Eu preciso de 3 anos para desenvolver o projeto da empresa. Amigo, eu vou te dar... Qual que é a tua equipe? Eu tenho 10 desenvolvedores. 10 desenvolvedores, eu preciso de 3 anos. Muito bem. Se eu colocar 20 desenvolvedores, você consegue me entregar em 1 ano e meio? Na programação estruturada, não consegue, certo? Você consegue trabalhar 2, 3, 2, 3 pessoas desenvolvendo em um projeto, tá? Por que isso? Porque ele depende do aquilo que está sendo desenvolvido, né? Então, o que acontece? Gerou-se uma situação, um contexto, onde trabalhar com desenvolvimento de software tinha uma limitação muito grande, né? O que se aconteceu? As empresas passaram a verificar que, vamos dizer assim, eu tenho uma construção para fazer, um prédio. Esse prédio, eu preciso... eu tenho um cronograma, né? Tem 1 ano para desenvolver, para construir o prédio. Muito bem, se você considerar que eu tenho uma parte de acabamento, uma parte que vai levantar, e esse prédio ele vai levar um certo tempo, então, se você considerar que o cara vai ter lá 1 ano para levantar o prédio, e ele tem uma equipe lá de 30 pessoas, se você colocar 60, você consegue fazer o prédio mais rápido? Não vou dizer que seja pela metade do tempo, mas ele consegue fazer mais rápido, certo? Um outro conceito que foi muito observado e muito trabalhado é a questão da linha de produção de uma fábrica de veículos. Quando você tem uma linha de produção, você tem o que lá? Você tem a situação de que, eu posso produzir quantos carros por minuto, certo? Por hora. Então, a linha de produção de uma fábrica, ela consegue produzir lá, sei lá, 30 carros por dia. Se eu tenho, vamos dizer lá, 8 horas sendo trabalhado, em 8 horas eu tenho 30 carros, dá quase 3 carros por hora, certo? O que se pediu? Por que o processo de desenvolvimento de software não pode seguir um modelo como este? Conseguir ter um processo de desenvolvimento que seja muito mais eficiente, muito mais rápido. Mas como é que faz para fazer um processo desse? Surgiu, então, o conceito de programação orientada a objeto, certo? Onde leva em consideração, por exemplo, se eu tenho que construir um software, eu posso considerar que eu tenha já desenvolvido alguma outra aplicação e que eu possa aproveitar os objetos ou as classes que eu já tenho criado anteriormente. Que eu possa reaproveitar códigos já existentes. Tá? Que eu consiga ter um processo de produção que seja... que se eu tenho uma equipe de 10, se eu colocar 20, eu consiga facilitar o processo de desenvolvimento. Que se eu tenho um processo onde eu tenho ali uma pessoa que vai ser responsável pela interface, ela trabalhe só com a interface, certo? Quando você tem uma pessoa lá que vai na linha de produção de uma linha de veículos, o que ocorre? Tem um que só monta a porta, tem um que só coloca os chicotes dentro do carro, tem um outro que mexe só com o motor, tem um outro que mexe só com os vidros, não é isso? Então você tem equipes trabalhando e fazendo o processo todo acontecer. Ele vai passando por etapas, cada etapa que vai passando tem as equipes que estão sendo trabalhadas e ele consegue entregar o produto final, o projeto, né? Basicamente, o projeto é o quê? Alguém foi lá e desenhou o que seria cada uma das peças, ele montou como ficaria o motor, como é que seria a transmissão, como é que seria a parte do combustível, e todas as partes do veículo, elas começam com um chassi que começa a ser passado.
Mas alguém produziu essas peças e entregou para a fábrica. O conceito de programação orientada a objeto vem desse princípio de eu ter a ideia de uma fábrica de software. Essa fábrica de software, então, ela leva em consideração que todo o processo de desenvolvimento vai passar por equipes que vão estar projetando e vão estar fazendo o processo de desenvolvimento em etapas, certo? Essas etapas vão sendo cumpridas, vão sendo entregues, cada um vai fazendo a sua parte e ao final do processo todo eu tenho um software pronto para ser entregue. E eu consigo cumprir um cronograma e o processo de desenvolvimento, vamos dizer assim, deixa de ser algo que a gente chamava de artesanal, no processo estruturado, né? E fazendo uma analogia no caso da construção civil lá, seria como se você tem um pedreiro. Esse pedreiro ia construindo a casa de acordo com o que ele podia. Só ele desenvolvia, ou ele mais alguém. E o processo de desenvolvimento orientado a objeto é como se eu tivesse uma grande fábrica de software, onde dentro dessa fábrica de software, cada um vai ter o seu papel para ser desenvolvido. Né? Atualmente, o processo de desenvolvimento ainda continua orientado a objeto. O que aconteceu, que ocorreu algumas mudanças, é na forma de fazer isso. E alguns passaram a chamar de desenvolvimento ágil. Só que desenvolvimento ágil não é um novo paradigma de desenvolvimento de software, né? O que é paradigma? Paradigma é uma outra forma de ver o mesmo processo, né? Então, vamos dizer assim, se eu tenho processo de construção, onde eu contrato um pedreiro, um mestre de obra, e ele vai lá e levanta a casa, me entrega a casa pronta, ele vai levar um certo tempo para construir, mas ele vai fazer a fundação, vai lá fazer de uma forma quase que artesanal o processo, seguindo uma metodologia, né? Agora, o que acontece, como tem os vídeos no YouTube lá, uma construção de um prédio na China, um hotel, onde mostra desde a terraplanagem até a entrega, e entrega lá em uma semana? 5, 6 dias, 10 dias, 20 dias, algo assim, um hotel para começar a trabalhar, certo? Então, a ideia é criar um processo de desenvolvimento que tenha esse princípio, tenha esse processo. Isso significa que a gente não tem, então, na programação orientada a objeto, as estruturas de dados, as estruturas que a gente viu dentro da programação estruturada? Será que não tem? Tem. Continua tendo. Mas então, por que é programação estruturada e programação orientada a objeto? Para fazer essa divisão de trabalho? Vamos entender assim, né? Não é só uma questão de divisão, mas é assim, a construção de uma casa, no formato convencional artesanal, ele vai usar as mesmas ferramentas que no processo de construção de fábrica. O que muda? Processo. O processo. A forma como você encara o processo é que muda, certo? Existe hoje, no momento, essas mudanças todas que vêm acontecendo, esse processo de desenvolvimento ágil, está acontecendo uma situação de que muitas empresas estão revendo esse processo de desenvolvimento ágil. Porque, de certa forma, o processo de desenvolvimento ágil é quase como o processo de desenvolvimento orientado a objeto, só que nos moldes da programação estruturada. Como assim? Se você não tem o projeto, e que a ideia do desenvolvimento ágil propõe que você não ter projeto, certo? E se você não tem um projeto escrito formalmente, porque a orientação a objeto, quando a gente fala orientação a objeto, não é somente a programação em si, ele é todo o projeto. A gente fala um projeto orientado a objeto, certo?
Quando a gente fala do projeto orientado a objeto, então, o que a gente coloca é o quê? Que, se eu tenho essa questão de programação orientada a objeto, eu tenho que montar o projeto orientado a objeto. E para mim montar esse projeto orientado a objeto, eu tenho que trabalhar com as ferramentas que são baseadas na UML, né? Que é um conceito, vamos dizer assim, uma técnica, né? Que é modelagem, linguagem modelagem unificada, que é o termo UML significa, né? Unified Model Language, linguagem modelagem unificada, certo? E esse formato de linguagem unificada, ela propõe uma série de diagramas para serem trabalhados, né? É mais ou menos, vamos dizer assim, fazendo uma analogia com o projeto... Eu vou fazer a analogia com o projeto de construção civil, certo? Mas seria o mesmo que o projeto do automóvel, né? Você vai fazer o quê? Você vai desenhar a planta baixa, você vai desenhar onde vão estar as aberturas, onde vão estar os pilares, onde vão estar as janelas, como é que vai ficar a parte elétrica, como é que vai ficar a parte hidráulica, certo? Então, as várias etapas de como deve ficar dentro de um projeto. Agora, quando você faz o desenvolvimento ágil, que você tem lá o modo, vamos dizer lá, XP, ou Scrum, ou as várias modalidades que você tem a respeito de desenvolvimento ágil, você não tem esses diagramas, certo? Mas então como é que desenvolve o negócio? Uma falha muito grande, um erro muito grande que aconteceu é que assim, o conceito de desenvolvimento ágil pressupõe que você tem equipes maduras, equipes que já desenvolvem há bastante tempo no formato orientado a objeto. Só que o que as empresas passaram a fazer foi o quê? Foi colocar quem está começando a desenvolver no processo de desenvolvimento ágil. O que é que acontece? Se você coloca o cara que começa a desenvolver no desenvolvimento ágil, ele não sabe. Perdidinho. Começa a se embananar com os negócios. Exatamente, porque não tem o que ele vai fazer, entendeu? Essa que é a realidade, certo? Então, se ele não tem, como é que ele vai fazer um negócio que ele não sabe de onde tirar, tá? Então, o que ocorre é que o formato de desenvolvimento ágil ainda está sofrendo várias consequências, vários problemas em função desse formato de desenvolvimento. Ok? É isso que é a bem da verdade. Tá? Bom, o que ocorre então? O que é que a gente tem para considerar esse processo de desenvolvimento, então? Então, programação orientada a objeto, nós vamos ter que pensar de uma outra maneira, tá? Nós vamos ter que pensar num formato, vamos dizer assim, baseado no conceito de orientação a objeto, né? Então, muda-se os paradigmas, não muda-se as ferramentas. De certa forma, a gente vai usar muitas ferramentas que são as mesmas que foram vistas na programação estruturada, né? Na verdade, muitos que desenvolvem orientado a objeto, que não tiveram programação estruturada, que não é o caso de vocês, que a gente trabalha no primeiro período, segundo, até o terceiro período, lá nas disciplinas de estrutura de dados, a gente trabalha com os conceitos de programação estruturada, certo? Então, o que ocorre? Esses conceitos de programação estruturada, elas são necessários para desenvolver, para um desenvolvimento de qualidade. Porque dentro dessas ferramentas você tem as principais características de desenvolvimento de aplicação. Estrutura de seleção, de repetição, trabalhar com subprogramas, vetores, matrizes, ponteiros, trabalhar com tudo que tem direito, que é a base do conceito de programação. Tudo bem? Beleza. Beleza. Não, quase 30 minutos falando aí, vamos falar um pouco vocês aí agora.
Enquanto isso, eu tomo alguma coisa. Dúvidas aí? Vocês estão dormindo? Não. Estamos aqui, professor. Aqui. É que as dúvidas aparecem geralmente na atividade, né, professor? É. Na hora que a água bate na criatividade. bunda ali. Tá certo. Bom, vamos lá então. Bom, então, o conceito, as primeiras linguagens de programação orientada a objeto, elas datam mais ou menos dos anos 80, 90, vamos dizer lá, certo? Vamos dizer lá, a primeira linguagem orientada a objeto, que era considerada totalmente orientada a objeto, é a tal de Smalltalk. Hoje acho que nem existe mais essa linguagem, faz muito tempo que eu não vejo. Mas Smalltalk era a linguagem orientada a objeto que existia, que foi a primeira linguagem orientada a objeto, certo? Ela que passou a usar o conceito de criação de objetos, certo? Então, lá dos primórdios, se você colocar ali, realmente vai aparecer lá no Wikipedia, né, como a linguagem de programação orientada a objeto dinâmica tipada, certo? Então, Smalltalk é uma das primeiras linguagens. Com o tempo, que na época as principais linguagens eram C, e ainda continua sendo C, né, de certa forma, as linguagens de programação passaram a criar esses conceitos, certo? Então, não existia isso, são poucas linguagens que tinha no começo, né? Ninguém sabia muito bem como é que fazia para utilizar, para programar, mas com o tempo as linguagens de programação foram aderindo ao conceito de orientação a objeto, né? Com o objetivo de você conseguir fazer um desenvolvimento mais rápido, mais eficiente, com uma equipe de desenvolvimento. Essa que é a ideia, certo? Baseado nessa ideia de desenvolvimento com essas linguagens como um todo, o que passou a acontecer é que o tempo de desenvolvimento também aumentou, certo? Por que o tempo de desenvolvimento aumentou? Porque a ideia de trabalhar com orientação a objeto, ela é trabalhosa. Realmente foi criado um formato que é bastante trabalhoso, né? Então, mas vamos dizer assim, se eu tivesse no formato estruturado, beleza. Você ia ter um desenvolvedor e esse cara ia trabalhar, um ou dois desenvolvedores, ia trabalhar no projeto por 3 anos. No conceito orientado a objeto, eu consigo contratar mais gente e reduzir drasticamente o tempo de desenvolvimento, certo? Cada um faz uma parte, cada um faz uma etapa, você divide ele em camadas, divide os objetos e faz a comunicação desse processo acontecer, né? Especializa-se os profissionais. Quando isso acontece, você tem a situação de que o processo de desenvolvimento ele passa a se tornar possível de ser no formato de uma fábrica. Só que, para você manter uma fábrica nesse princípio básico, você precisa ter, vamos dizer assim, necessidade, demanda. Você precisa ter demanda para poder fazer esse processo ser viável. Caso contrário, você não consegue manter uma fábrica de software funcionando. Certo? Essa que é a ideia, né? Então, se eu não consigo manter uma fábrica funcionando, fica complicado, né? Certo? Então, a ideia de você trabalhar com a fábrica de software é que ela tem que ser produtiva. O que acaba acontecendo são as variações desse processo no mercado, tá? Bom, então as linguagens passaram a trabalhar com esse formato orientado a objeto, isso na década de 90, 2000, e daí surge o boom da internet, né? A gente tem referências, né? Vamos dizer assim, Windows 98. Como é que quem usava o Windows 98, como é que acessava a internet? Vocês não eram nascidos, a grande maioria, né? Desculpa aí. Na área de escada, sei lá. Discado. Você usava o modem,
e discava para um provedor, e esse provedor fornecia acesso à internet, certo? De qualidade ainda. Internet rápida. Alta qualidade, 1 super giga rápido. um Que giga isso? de download e de upload. Não existia giga naquela época. Era o modem US Robotics 1440. Antes dele veio 960, 9600, certo? Então, você usava um modem que era 960 kbs. Mas também não tinha nada do que tem hoje, né? Vamos dizer a verdade. Certo? Nós não tínhamos praticamente nada do que tem hoje em termos de acesso à internet, né? Não tinha tantos recursos assim, tá? Bom, então o que acontece? Você tem esse processo de você trabalhar com 98, 2000, né? Windows Millennium, Windows 98. Aí depois vem o Windows XP. Aí vocês já conhecem o Windows XP, né? Aí no Windows XP já tinha a DSL, certo? E agora vocês usam o quê? Uma boa parte já usa fibra ótica, né? Sim. Pois é. Então, esse é o processo, né? Isso significa mais ou menos assim, quanto tempo faz que existe esse troço todo? Muito pouco tempo. Certo? Muito pouco tempo, né? Então, a gente trabalhar com a ideia de levar em consideração que eu tenho lá desenvolvimento de software, de programa, onde eu preciso colocar esse software que vai estar acessando a internet. Ele pode estar trabalhando dentro de uma rede local, né? Assim como eu comentei lá atrás, como eram os computadores que começaram a sair do desktop sozinho lá e passaram a se interligar em rede, é o que a gente tem hoje, né? Os computadores do laboratório da UDC são todos ligados em rede, tem um cabo lá, e você consegue se comunicar com o servidor. Aí você tem o processo de desenvolvimento cliente-servidor, certo? Assim como também é chamado cliente-servidor, você está no seu navegador, conectar em uma página que está hospedado em um servidor. Isso também é chamado cliente-servidor, certo? A diferença é que você tem um protocolo de comunicação dentro da sua rede local e você tem um protocolo de comunicação que vai estar rodando lá no seu servidor, lá na internet. Que ele vai estar trazendo, e daí vem lá da disciplina de redes, lá que vocês vão ver as camadas que vai ter, que vai chegar até a camada de aplicação, onde vai ocorrer esse processo de comunicação, certo? Mas você vai ter todas as etapas que estão vinculadas ali com o processo de comunicação, né? Nos 3 capítulos que eu coloquei lá no portal lá, né, vocês vão ter bastante material para ler, exercícios para resolver e material para me entregar, certo? Isso significa que não foi colocado simplesmente à toa lá esse material, certo? Ele não tem exatamente a mesma abordagem que eu estou falando, os mesmos exemplos que eu estou tratando, por isso vocês vão ter que dar uma lida lá, mas ele trata do mesmo contexto a qual eu estou falando, certo? É um outro autor, é o Deitel e Deitel, certo? E ele tem uma abordagem que explica mais ou menos essas mesmas coisas que nós estamos falando aqui. Só que em outras palavras, certo? Outros exemplos, com outra linguagem, né? E dessa forma a gente consegue entender mais ou menos aonde que a gente está dentro desse contexto de desenvolvimento de software, qual que é o papel que nós temos nesse processo, né? E como é que a gente pode lidar com esse processo para frente. Ele não trata dessas questões que estão acontecendo no mercado, porque ele é um livro de 2003, né? E não tem edição mais nova dele.
eu acho que vai ser meio difícil de ter também, porque, como eu comentei na aula passada, o C#, que é a linguagem que nós vamos utilizar, é uma das linguagens de desenvolvimento que estão sofrendo alteração. Que ele está deixando de ser um software proprietário da Microsoft e está passando a ser um software livre para a comunidade poder utilizar e desenvolver em cima dessa plataforma. O que mais que a gente pode ver? Bom, então, vamos dizer assim, o conceito de orientação a objeto, ele é um processo que é realmente amplamente utilizado, ele passa a ser adotado mais amplamente pelas empresas de desenvolvimento. Um pouquinho. Justamente por essa facilidade de você poder trabalhar com projetos, com várias equipes, trabalhar com equipes maiores e conseguir fazer com que o processo de desenvolvimento seja mais, vamos dizer assim, eficiente, certo? De certa forma, isso vem acontecendo de modo geral, porque se você levar em consideração que as empresas cresceram muito também, tem empresas, vamos dizer assim, o que é uma grande empresa, um projeto com uma grande empresa? O que vocês consideram uma empresa grande aí que precisa de um sistema de grande porte? Como assim? Uma empresa, um caso de verdade ou um tipo de De empresa? verdade, de verdade. Uma fábrica? Uma fábrica. O que mais? Uma revendedora de algum produto. Uma revendedora de algum produto. Vamos tentar pegar um Tipo um mercado, mercado. O Grupo farmácia. Mufato aí, por exemplo. O sistema deles deve ser grande. Deve ser grande. O que mais? O que seria um projeto grande? Luana, Fabiana, Davi. Davi Itaipu. Itaipu é grande. Fabiana colocou Itaipu. É hospital. Amazon. Isso aí. Esses são projetos grandes, né? Mas vamos dizer assim, um projeto que tem bastante coisa que precisa fazer, que a gente pode considerar realmente de grande porte. O mercado é grande, né? O hospital também é grande. Nós vamos pegar assim, tipo uma Petrobras. Consegue ter dimensão, mais ou menos, do que seria um processo de uma Petrobras? Vamos considerar assim, levar em consideração, eu tenho controle de venda de passagens aéreas ou de ônibus, que seja. Você pode acontecer de vender a mesma poltrona para duas pessoas diferentes? Não pode, né? Vai dar problema se alguém tiver que sentar no colo, né? Então, o processo é delicado. Não inventaram cinto de segurança para duas pessoas ainda. Não inventaram. Então, vamos dizer assim, tem várias coisas que podem ser consideradas, que você tem projetos que são de porte grande e que deve ser controlado por sistema, né? E tem a situação, por exemplo, você tem casos específicos, que você pode ter um grande volume de faturamento, né, uma indústria, como foi comentado, eu posso ter a linha de produção, pode estar automatizado, o comercial pode estar automatizado, uma grande indústria tem uma grande quantidade de funcionários, então vai precisar de um recurso humano bastante grande, vai precisar de um setor de contabilidade, né? Então, existe vários processos, né? Aqui na região a gente pode considerar, por exemplo, uma cooperativa. Uma cooperativa é um grande projeto, que teria várias filiais, várias sucursais, teria
compra, teria venda, teria várias etapas, produção, industrialização, mão de obra, certo? Então, aqui perto da gente existe uma quantidade relativamente grande de empresas que precisam de um processo de desenvolvimento desse, né? E além desse processo todo que acontece localmente dentro da empresa, existe a questão de que eu posso precisar de um aplicativo, eu posso precisar de consulta via site para fazer, e está acontecendo local, e está acontecendo via o site, e eu não posso me dar o capricho de vender mais do que eu tenho no estoque, por exemplo, certo? Então, esse processo todo de desenvolvimento, ele requer realmente bastante dedicação e bastante trabalho, certo? O que existe é que, para todas as áreas, existem vários processos que estão sendo aperfeiçoados, estão sendo melhorados. E esse processo de aperfeiçoamento requer pessoas para trabalhar, certo? E essa questão de precisar de gente para trabalhar não é gente que sai da faculdade e não consiga desenvolver nada, entendeu? Então, existe um pré-requisito no mercado que requer a necessidade que o desenvolvedor saiba programar. Certo? E essa é a situação que a gente tem para tentar resolver, baseado nesse conceito de orientação a objetos, né? Então, vamos trabalhar levando em consideração muito desses processos, qual que é o mercado que tem para trabalhar o processo de desenvolvimento. Esse processo de desenvolvimento, ela é realmente necessário, ela é extensa, certo? E não dá para você chegar numa empresa, né? Dá para você passar na disciplina, na minha disciplina, de repente, sem saber programar, certo? Mas a hora que você chegar no mercado de trabalho, você sabe como é que é o teste para contratar desenvolvedor? Acho que eu já comentei com alguns, né? Fazem ideia? Coloca um problema. Sei não, professor. Hã? Não sei não. Coloca um enunciado de um problema, um texto, pode estar na internet, pode estar no papel, dá um computador, uma linguagem de programação. Meu amigo, está aqui. São agora 8 horas da manhã. Se quiser, pode ficar até 8 horas da noite. Você tem que me entregar o negócio aqui funcionando para mim ver como é que você desenvolve. Certo? Então, você vai ter que programar, mostrar que você sabe programar. Certo? Não é que você sabe programar, você vai ter que mostrar como é que é a arquitetura que você desenvolve, como é que você implementa, como é que você cria. Daí ele chega no final, pode ser às 18 horas ou pode ser 20 horas, depende de cada caso. Você entrega, você tem toda a internet para você poder consultar, você tem tudo que você possa querer, mas não adianta você ter todas as ferramentas na mão se você não sabe o que fazer com as ferramentas, certo? Correto. Então, esse é o processo que a gente tem para trabalhar um processo de desenvolvimento. Então, você pode passar pela minha disciplina, pode terminar o curso, pode ter o diploma na mão. Isso tudo adianta se você não sabe implementar? Não. Não mesmo. Certo? Então, o que acontece é assim, né? O processo é complexo? O processo é complexo. Certo? O mercado é exigente? O mercado nem é tão exigente assim, tá? Mas o mercado vai filtrando, certo? Se você tem um projeto, um pré-projeto, que é o que a gente propõe de fazer até o final do curso, montar um projeto, onde cada aluno monta em prática profissional 1 e 2, você consegue usar ele como sendo um cartão de visitas para chegar numa empresa e dizer, olha, isso aqui fui eu que fiz.
Se você fez isso aqui, então faz isso aqui para mim. Ele vai lá, monta e faz. Certo? A hora que você faz, você consegue mostrar que você sabe fazer. Tá certo? Então, como eu digo, o processo é ralado. O resultado é satisfatório? Com certeza é satisfatório. Certo? Com certeza é satisfatório. Tudo bem? Beleza. Vamos um pouco de dúvidas aí de novo. Já deu quase uma hora falando aí. Vocês não têm dúvida? Eu tenho uma, mas eu não sei se cabe dentro da matéria, professor. Se for muito fora de contexto, você Tá bom, responder. pode falar. Mas qual que é a relação da programação orientada a objetos com a programação orientada a eventos, que o professor chama? A ideia de orientação a evento é uma coisa que vem caindo bastante. Mas a ideia é, o evento, é que no conceito de programação orientada a eventos, você pode ter, vamos dizer assim, o código todo junto. Vamos dizer assim, um desenvolvedor é orientado a eventos, que não tem nada de orientação a objeto, certo? Ele desenvolve a aplicação, a ideia de orientação a objeto, que você separa os objetos de acordo com as camadas, certo? Vamos dizer assim. Como que você separa via camadas? Vamos dizer assim, você tem um front. Já ouviu falar em front e back? Já ouviu falar nisso? Sim. Aí vem um conceito chamado MVC. O que é MVC? MVC é Model, View, Controller. Certo? Ele divide a aplicação, vamos dizer assim, na View, eu só tenho formulário. Certo? Na Controller, eu tenho o que a gente chama de regra de negócio. E na Model, eu vou ter os modelos. O que significa isso tudo? Significa que você trabalha com o conceito de que eu tenho... O camarada que vai trabalhar com a Vue, um problema que se tem no processo de desenvolvimento de software é que dificilmente você encontra uma pessoa que desenvolve bem, tem uma criatividade para trabalhar com front-end, com formulário, e que tem uma boa lógica de negócio, uma lógica de programação, certo? Aí o que acontece? A ideia é que você possa colocar uma pessoa só para mexer com a interface, vamos dizer assim, com a cara da aplicação, e que ele não precisa entender nada de código, certo? E da mesma maneira, você tem, vamos supor, tem uns conceitos que usam na Model o acesso a banco de dados. E que você vai trabalhar no banco de dados, você vai fazer toda a parte de persistência ali, que você vai gravar, vai recuperar, vai mostrar, vai trazer as informações do banco de dados, que é uma pessoa que só mexe com o banco de dados. Ela se especializa nesse processo. Na programação orientada a evento, você tem tudo isso junto. O banco está no formulário, a regra de negócio está no formulário. E qual que é o problema disso estar dessa forma? Bagunçado, né? Além de ser bagunçado, ele pode até ficar organizado, só que o problema é assim. Eu estou desenvolvendo uma aplicação para Windows, que é uma das coisas que a gente vai fazer, certo? Aí eu quero que essa aplicação, feita no formato, vamos dizer, orientado a eventos, eu quero que ele funcione no Linux. Mas o que muda do Windows para o Linux em termos de programação?
Boa pergunta, professor. Sua pergunta, né? A sintaxe? Não. Não é compilador, mas... Acho que não, mas pode ser até o mesmo, né? O mesmo programa que usa para compilar. Tem o Lazarus que funciona tanto em Linux quanto em Windows. O que muda? O que muda é que as bibliotecas que apresentam a interface, o formulário, são diferentes do Windows do Linux, por exemplo. E que também acontece com o macOS, por exemplo. Ou vamos dizer assim, eu tenho o Android e tenho o iOS. Eles têm a mesma interface? Definitivamente não. Não. Então, o que acontece é isso aí. Então, se eu desenvolver ele orientado a eventos, tudo aquilo que eu fiz ele formar, criado ele para dentro de orientação a eventos, ele só serve unicamente para aquilo ali. Quase como a programação ágil, então. Oi? Se assemelha um pouco com a programação ágil, então. Só que no caso da programação ágil, o que acontece é que na programação ágil o que não tem é a documentação, certo? Certo. Que não é o caso nesse contexto de orientado a eventos, né? Tá certo? Certo. O que mais? Que outras dúvidas nós temos aí? Ninguém tem mais? Brian, Dali. Todo mundo falando ao mesmo tempo não dá pra entender, né, professor? Todo mundo fala muito rápido. Tá louco. Vocês estão aí? Sim. Opa, estamos aqui. Ah, tá. Afirmativo. Tudo que eu passei se encaixou assim, tudo direitinho. Não ficou nenhuma brecha, hein? Nenhuma ponta. Tem que começar a falar diferente, né? Pegando aquele gancho lá que você comentou sobre as bibliotecas lá, eu sei que existe, mas eu nunca fui atrás para ver se era utilizável ou não, mas tem compiladores que, por exemplo, se você quer fazer alguma coisa para Android, você programa em Android e ele meio que já vai fazendo a versão para o iOS. Esses compiladores, eles são utilizáveis assim ou é muito utopia ainda assim? Não, o que acontece é mais ou menos assim, né? Alguns fabricantes de software passaram a observar que você consegue desenvolver uma aplicação, embora as linguagens sejam diferentes, vamos dizer assim, programar em Pascal e programar em C, e você consegue gerar um código que seja executável igual, independente de você ter feito em Pascal ou ter feito em C. Certo? Então, o que acontece? Ou, o contrário, você desenvolve uma única linguagem e ele consegue gerar o código executável baseado nesse mesmo processo, ele consegue gerar o código para o Android e o código para o iOS. Certo? Você tendo criado uma mesma aplicação. Tá? Então, o que acontece? Como existe um processo de que você tem, vamos dizer assim, eu preciso fazer uma aplicação que vai
vai usar por muita gente, né? Criar um aplicativo que é, sei lá, para ganhar dinheiro. Cada vez que Caixa fizer tem. qualquer... Hã? Caixa tem. Então, isso, Caixa tem. O cara pode ter um Android, ele pode ter um iOS, certo? Então, o que acontece? Tem muitas empresas no ramo de desenvolvimento que conseguiram encontrar um caminho de criar um único código-fonte e ele gerar duas aplicações para duas plataformas diferentes. É isso que passou a acontecer, certo? É o que a Borland, a Embarcadero, que é dona da Borland, do Delphi agora, criou o RAD Studio. O RAD Studio você pode programar em C++, ou você pode programar em Delphi, em Pascal, Object Pascal. E ele consegue gerar o código funcionando ele no Windows, funcionando ele no Linux, funcionando ele no Mac. E você consegue criar o mesmo código ainda, fazendo ele compilar, funcionando para o Android e para o iOS. E ainda você pode especificar o tamanho da tela que vai estar lá. Não precisa nem dizer o modelo. No começo você dizia qual que era o modelo, agora você consegue dizer qual que é a dimensão da tela e ele cria para aquela dimensão. Entendi. Certo? Mas essa é uma outra etapa. Depois que vocês aprenderem orientação a objeto, vocês vão fazer essas coisas, certo? Primeiro tem que aprender POO. Claro, claro. Certo? O que mais? Sobre esse assunto aí, tem uma tecnologia do Facebook que faz algo para executar um código numa plataforma sem ser convertido na linguagem. Ele faz o sistema operacional entender a linguagem que foi escrita. Que é esse recurso aí? Eu não vi bem o nome, mas usa no React Native para plataformas mobile. E é o mesmo esquema, escreve um código em JavaScript, aí ele converte para iOS e para Android. Só que ele não faz a transpilação, ele faz o sistema operacional entender o código como se fosse nativo. Tá, eu vou explicar mais ou menos. Quando você trabalha no formato, vamos dizer assim, deve ser mais ou menos similar a esse processo. Só que neste caso do React Native ali, ele usa uma biblioteca na internet onde você conecta, certo? Então ele conecta e como se ele traduzisse aquilo lá para, vamos dizer assim, o navegador foi lá e identificou qual versão de sistema operacional que você está usando. Na hora que você dá o comando, ele traduz o código para aquele código existente, para aquele sistema operacional, e ele manda o código daquele sistema operacional. Certo? Então, ele tem uma biblioteca onde você define, ele diz quais são os comandos que são válidos, como é que ele vai fazer para resolver o problema naquele sistema operacional, e ele faz dessa forma. Entendeu? Ah, entendi. Uhum. Tá, então, voltando. PO, nós vamos trabalhar com C#. O que nós vamos ter que aprender em C#? Tudo. O que é tudo? No primeiro momento, a gente vai trabalhar com o C# na forma console, onde eu não tenho que me preocupar com a interface, certo? E nós vamos criar os comandos. Eu não vou precisar entrar como é que funciona os detalhes dos detalhes das estruturas de seleção e de repetição. Nós vamos trabalhar de uma forma mais abrangente, né? Eu coloquei ali um material, eu tenho outro material depois que vem essa parte de introdução a C#, e daí depois uma outra parte que vai ter as estruturas de controle.
Começa com as estruturas de seleção, certo? Mas isso nós só vamos fazer para a semana que vem. Eu coloquei esse material ali, eu vou colocar lá no portal para vocês me entregarem as listas de exercício desses 3 primeiros capítulos que eu passei para vocês, certo? Todos esses exercícios, ele tem um material no final lá que acho que do prefácio, acho que não tem. Mas o restante, todos eles têm uma listinha. Deixa eu ver se no prefácio tem. Prefácio não tem, certo? É mais para você conhecer quem são os autores, o que é que está sendo trabalhado. É mais para entender o que é o livro ali, ok? Então, no prefácio não vai ter esse processo, esse problema, né? Aí eu tenho lá no capítulo 1, que vai falar um pouco disso tudo que eu estou falando aqui, tá? Introdução a computadores, a internet, a web e a C#, né? Ele vai contar o que aconteceu com a história dos computadores, vai falar um pouquinho de como que funcionava a história, a evolução em termos de sistemas operacionais, o computador pessoal, o computador distribuído, o computador cliente-servidor, vai falar sobre as redes, etc. Certo? Linguagem de máquina, vai falar um pouco de... Vocês já viram também uma parte desse processo, certo? Aí vai falar sobre as linguagens de alto nível. Aí ele não fala de Delphi, tá? Ele vai falar de C, C++, Visual Basic, Java, né? Porque o C# é baseado em Java. Aí ele fala especificamente só do C#, tá? Aí ele fala um pouco de linguagem de alto nível, vai falar sobre programação estruturada, que é essa história que a gente conversou agora. Vai falar sobre tendências e tecnologias de objetos, mas essa tendência que ele fala ali já é ultrapassada, tá? Tem 17 anos o livro, né? Então, deve ter uns 20 anos, de qualquer forma, já desde que começaram a montar esse processo. Aí fala sobre tendência de hardware, vai falar sobre a história da internet do www, né? Mas essa história da internet também já é história pra gente, né? Já passou mais 20 anos depois disso, certo? Fala sobre XML, aí fala sobre .NET, que é o framework .NET, né? Que então nesse momento era só da Microsoft, tá? E dá uma visão geral do que vão ser os capítulos do livro que nós vamos trabalhar, tá? O que mais? Vai falar sobre todos os capítulos. Nós não vamos trabalhar todos os capítulos do livro, ok? Aí ele tem recursos da internet e do www. Tá. Aqui é os materiais que ele tem para você consultar. Aí lá no final do primeiro capítulo ele tem uma lista de revisão, né? Eu gostaria que vocês resolvessem toda ela. Tem os exercícios ali, né? Tem 8 exercícios, ok? Para fixar um pouco esse processo, tá bom? Em qual desses PDF aqui, professor? Nesses PDFs aí. Esse é o do computador, introdução aos computadores, a internet e tudo mais. Internet Web C#. Isso. Tá? Aí tem o outro material, que é o terceiro material que eu coloquei, que fala sobre Visual Studio.NET. Né? Tá um pouco ultrapassado isso aqui, mas de qualquer forma é o que a gente tem, então vamos tocar com isso aqui mesmo. Tá? Uma boa parte ainda continua baseado nesse princípio que está aqui. Visual Studio.NET. Tá? Ele vai mostrar a interface vocês vão verificar que não bate com a interface que vocês têm na instalação do Visual Studio. Tá? Eu vou estar postando amanhã o vídeo da parte da instalação, que você seleciona ali quais são os itens para selecionar. Umas 3 horas depois ele termina a instalação, mas tudo bem. Depende do computador, depende do processamento, depende da internet, depende de um monte de coisa. Tá bom? Mas está todo mundo usando fibra ótica hoje em dia, vai ser no instantinho. Umas 2h30 só. Se a internet não cair, né, professor? Não. Que absurdo. Internet. Mas a internet hoje em dia não cai, né? A gente tá num... Essas coisas não caem. Não, muito evoluído hoje em dia pra acontecer esse tipo de coisa. Então ele fala sobre as janelas do Visual Studio, a ideia de solution que ele coloca ali continua existindo, o toolbox continua existindo,
certo? Só mudou um pouquinho o formato de mexer. Propriedades, janela de propriedades também continua existindo, certo? Isso tudo vai continuar existindo, né? O help lá ajuda, tá do mesmo jeito, né? Só muda um pouquinho os lugares, né? Aí ele coloca lá um programa simples, certo? Nesse outro material. Tem a questão de configuração de cores, como é que funciona a janela, esse tipo de coisa ali, tá? Essa parte gráfica a gente não vai mexer muita coisa, mas vocês podem brincar com ele ali, vai dar para criar um programinha ali, baseado no que está ali, certo? Meu Deus, não tem questionário no final desse capítulo? Cara, Capítulo 2? É, Ué, tem certeza, professor? sujou. Deixa eu ver aqui. Eita. Vai ver, em 2003 eles faziam um capítulo sim, um capítulo não. Pra dar Não pega mais mesmo, leve. não mesmo. Pode ficar tranquilo que não. Putz, imprimi errado. Cadê? Ué. Cortou. Eu vou ter que carregar ele de novo. Fica tranquilo. Tem sim. não se preocupa, professor. Tá louco? Não pode. Que absurdo um negócio desse. Tá comendo muito processamento e tá instalando. Imprimir errado um negócio desse. Como é que Nem pode? se Não pode, preocupa. não. Ixi, Caraca, como é que pode? Eu vou imprimir já. Fica tranquilo. Antes de acabar a aula, vai estar carregado lá. Meu Deus, como é que eu consegui fazer isso? Que bom, professor, senão não ia dar pra dormir hoje, não. Como é que eu vou dormir hoje? Não tem jeito. É eu não absurdo. consegui dormir hoje, porque fechamos o código ontem. Nossa. É. Não, mas eu vou carregar lá. Eu vou eliminar o outro lá e vou carregar o outro. Tá? Então, vai ter uma lista de exercícios que tem ali, tem uma meia dúzia de exercícios ali para vocês responderem. Talvez um pouco mais. Tá? Mas a ideia é basicamente, no mesmo princípio disso, é, só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Agora sim. Tá lá. Só um pouquinho que eu já posto lá para vocês. Fica tranquilo. Como é que vocês vão dormir sem isso? Não tem como. Imagina, final de semana ainda. Mas não tem prova, não tem nada, vocês não têm nenhum compromisso ainda. Vamos trabalhar em cima disso, certo? Coronga tá aí também. Tá certo? Então, o que se tem? Nós vamos trabalhar com essa primeira parte aqui, que vai dar uma ideia da interface. Vou postar vídeo para vocês poderem instalar o Visual Studio aí para vocês, certo? E, baseado nisso, nós vamos começar na semana que vem, então, um pouco de criar o que é uma classe, e daí nós vamos ver o que é essa classe, certo? A classe vai ser um modelo lá, molde, certo? Um modelo de...
vamos dizer assim, você criar as características que você precisa de um objeto dentro da classe. E daí nós vamos instanciar essas classes, certo? Então, nós vamos mexer, antes de começar propriamente com essa parte das classes, nós vamos mexer um pouco com a estrutura de seleção, vamos mexer um pouco com a estrutura de repetição, certo? Que vão ser os capítulos que eu vou colocar na semana que vem para vocês, que é a estrutura de controle parte 1, introdução a C#, estrutura de controle 1 e estrutura de controle 2, certo? Beleza. Beleza? Beleza. Então, final de semana, esse final de semana e próximo final de semana, você já tem compromisso. Por favor, não agendem nada. Puxa vida. Porque cada final de semana desse vai ser 3 materiais aí, 3 capítulos. Aí vai ser bom. Prova que vem é o primeiro e o segundo capítulo daí? Prova Para de quarta? semana que vem, eu vou considerar que vocês já leram os 3 capítulos. Eu Prefácio, coloquei lá, prefácio, introdução aos computadores e introdução à ideia do Visual Studio. Isso. Você prefere digitado no Word, tirar foto do caderno? Como é que você prefere o exercício? Olha, na prática, eu prefiro uma cópia do caderno. Ok? Eu vou seguir na mesma linha que a gente fez lá em Delphi e nas outras linguagens. Para você fixar, infelizmente, você tem que escrever. Mas e as árvores, professor? Cara, vocês vão ganhar muito dinheiro depois, aí vocês mandam plantar as árvores para recuperar, cara. Porra. Tá bom. Combinado, então. Tá certo? Certo. Eu não vou entrar no conceito de classe agora. Ah, eu posso entrar também, não tem problema não. Tem tempo ainda, eu olhei errado aqui. Achei que era 28, é 18. Bom, então a ideia de classe aqui é o quê? A gente vai levar em consideração que vou ter que fazer a abstração de um problema. A abstração dos problemas, eu vou ter que identificar quais são os objetos que eu vou precisar. Certo? Subentendendo que eu posso ter a situação de trabalhar dentro desse processo de abstração, eu posso levar em consideração que um objeto, de repente, ele pode ser formado de outros objetos. Né? Eu posso ter, por exemplo, vamos dizer assim, o veículo lá, o carro, eu vou ter lá, ele é composto de várias partes, mas ele inteiro é o carro. Né? Então ele vai ter um motor, né? É um veículo automotor. Né? Então, eu posso ter veículo que tem características genéricas. Qualquer coisa que vai de um ponto ao outro é um veículo. Certo? Mesmo na área de saúde, eu tenho alguns itens que são considerados veículo. Por quê? Porque a pessoa toma o medicamento com aquele veículo e ele vai levar até um determinado ponto. Por exemplo, tomar uma água, tomar um suco, tomar um produto que vai levar um produto a um determinado local. Isso é veículo, certo? Agora, eu tenho, então, veículo. Posso considerar como sendo uma bicicleta, posso considerar que é uma moto, posso considerar que é um carro, um caminhão, mas também posso considerar que é um avião, que é um barco, que é um navio, certo? Todos são veículos. Tira de um lugar e leva para o outro, tá? Então, de certa forma, quando a gente leva em consideração o processo de abstração, de trabalhar, encontrar quais são as classes que eu vou ter, tudo que eu for trabalhar, eu tenho que levar em consideração que é objeto, ou que é classe, né? Então, eu vou extraindo quais são as classes que eu tenho, baseado nesse conceito. E baseado nisso, eu faço o quê? Então, eu vou ter lá um veículo que tem rodas. Ele pode ter 2 rodas, pode ter 1 roda, pode ter 4 rodas, pode ter várias rodas. Certo? Ele pode ter porta, pode não ter porta. Se é um veículo automotor, ele tem que ter no mínimo um motor. Certo? Pode ser até uma bicicleta motorizada.
Mas se eu não tenho motor, ele não é um veículo automotor, certo? Então, eu posso considerar que um skate é um veículo, ele tem quatro rodas, certo? Mas ele não tem um motor, né? Eu posso considerar que a bicicleta é um veículo, né? A moto é um veículo automotor. Então, essas características, quando eu tenho, então, vou considerar o mais genérico, né? Generalização e especialização, o mais genérico e vou descendo as classes, herdando de uma classe para outra, para dizer que ele tem essas características, certo? Aí eu tenho a situação de que quando um objeto é formado de outros objetos, e esses objetos foram feitos para aquele objeto, eu vou ter a agregação e a decomposição, né? Então, se no veículo eu tenho lá porta, no automóvel, no meu carro, eu tenho porta, eu tenho motor, eu tenho porta-malas, eu tenho rodas, tenho banco, tenho volante. Então, eu estou dando as características que vão formar esse veículo, certo? Agora, então eu tenho uma composição de vários objetos que vai formar um novo objeto, né? Então, vamos dizer assim, mas o motor, todo veículo, todo automóvel tem que ter um motor, mas todo motor é um automóvel? Não. Não. Né? Então, eu posso ter um motor a combustão que é utilizado para ser um gerador de energia, mas ele não tem um veículo junto com ele, ele é estático, ele fica parado, certo? Ele até pode ser movimentado se for necessário, em cima de um caminhão, ou transportado, para ser transportado de um lugar para o outro, uma unidade geradora, né? Mas, de modo geral, ele é estático. Ele usa o motor, inclusive, de um caminhão, por exemplo, certo? Mas ele não necessariamente. Eu tenho um cortador de gramas, que pode cortar com base, tem 4 rodas, ele serve para cortar, ele se movimenta, ele tem uma lâmina embaixo que vai cortar a grama, certo? Mas ele não é um automóvel. Pode ser a combustão? Até pode ser a combustão. Pode ser elétrico? Também pode ser elétrico, certo? Então, eu tenho certas situações assim. Então, tem certas características que a gente tem que colocar e que a gente pode precisar verificar as características dele para dizer. Mas, de certa forma, a gente vai dizer as características que compõem ele para caracterizar que ele é um objeto composto de outros objetos, certo? E tudo que é objeto que eu vou ter uma classe vinculada com ele. Então, eu vou trabalhar sempre com uma classe e com a instância da classe. E a instância da classe é, para mim, o objeto. Então, vou trabalhar com o objeto, que é uma instância, e vou trabalhar com a classe, que vai determinar quantas instâncias eu posso gerar, certo? Então, baseado na classe, eu posso ter vários objetos que são gerados baseados nela. Claro? Além disso, eu vou ter uma outra propriedade, que é da associação. O que é a associação? É quando eu tenho dois objetos que eles podem trabalhar independentemente, mas eu posso trabalhar eles em conjunto, certo? Associado. O que seria um objeto como esse? O exemplo que eu costumo dar é do fone de ouvido. Eu estou usando fone de ouvido no computador para dar aula para vocês, mas eu posso utilizar ele num celular, posso colocar ele num aparelho de som, né? Posso colocar ele. Um outro exemplo que eu poderia ter seria, por exemplo, um GPS. Eu posso ter um GPS que vai estar para mim fazer trilha, não necessariamente um celular, certo? É um GPS que serve para mim fazer trilha. Então, vai me dar os caminhos, eu posso definir o caminho que eu quero percorrer e tudo mais, né? Pessoal que mexe com manutenção de torres, por exemplo, eles são obrigados a usar um GPS. Geralmente não usam do celular, porque do celular às vezes não pega o sinal do satélite direito. Aí o GPS ele tem um sinal melhor, certo? Eu poderia pegar um GPS desse que usa e usar no carro para me locomover para determinados lugares?
Sim. Posso. Ou seja, nesse caso eu estou usando o GPS dentro do veículo. Eu posso ter um veículo sem ter GPS, ele vai funcionar totalmente completo. Eu posso ter um GPS que não vai ter sem o carro. Eu posso usar o GPS com a trilha, andando no meio do mato e etc. Ele vai funcionar perfeitamente. Assim como eu posso usar os dois em conjunto e trabalhar de uma maneira para obter esses resultados, certo? Então, essa que é a ideia de trabalhar com associação, certo? Usando o princípio de que você consegue fazer a utilização de ambas as partes, mesmo sendo objetos independentes. Tá certo? Então, essas três propriedades são as propriedades da orientação a objeto. Três não, né? Classificação e instanciação são duas. Agregação, decomposição, mais duas. Generalização e especialização são mais duas. E mais associação. Então, 7. Ok? Essas são as propriedades básicas da abstração que a gente vai trabalhar. Ok. Beleza. Beleza? Alguma dúvida? Só para repassar de novo, quais são os exercícios que tem que fazer mesmo? Dos 2 capítulos que tem no final dele, uma lista de exercícios. Fora o prefácio, os outros 2 tem. Tirando o prefácio aqui. O prefácio não tem lista de exercícios no final. Tá. Essa introdução à internet e web. Pá. Né? Isso. Deixa eu ver aqui. Tá, só uma dúvida, professor. Não. São as questões e as respostas no caderno, isso? Hã? Não são as respostas que ficam no caderno, que é as questões e as respostas? Desculpa, não entendi. As atividades, você quer que a gente faça no caderno as questões com as respostas, isso? Quero, se Ok. for possível. Certo? Por quê? Porque realmente é importante. Ó, eu estou excluindo o que está lá agora, vou carregar o outro, tá? Beleza. Por isso que eu não tô achando, então. Eu tava. O que acontece é assim, se você faz no papel, com certeza vai fixar melhor. Pior que sim. Certo? Então, felizmente ou infelizmente, é melhor fazer no papel e ter fixado melhor o conteúdo do que fazer no computador e depois ficar meio perdido. Então, faça no papel, bata uma foto e me entreguem os trabalhos. Beleza. Eu vou ver se eu coloco as questões lá no portal, mas tem coisa que demora pra caramba para fazer, como foi fazer essa videoaula de vocês hoje lá para instalar o Visual Studio. Caraca, que tempo perdido. Ô, louco. É o louco mesmo, certo? Mas enfim, eu gravei o começo, eu cortei o resto e eu não lembro se deu certinho quanto tempo vai ficar a videoaula, mas eu vou postar para vocês. E não sei se vocês viram lá no portal lá, vou colocar as videoaulas lá em cima. Deu pra ver, né? Sim. Tem as atividades ali, né? E em cima tem materiais, mural, tal. Eu estou colocando as videoaulas lá em cima lá. Beleza. E vou separar as videoaulas das atividades, de modo geral. Tá certo? Elas são estáticas mesmo, né? Isso. Ser mexido. Tá bom? Beleza? Beleza. Beleza. Bom, então acho que é mais ou menos isso. Alguém tem mais alguma dúvida?
aqui nada. Por aqui já tá. Tranquilo. Tá tudo tranquilo, né? Então, como eu disse anteriormente, independente do processo como um todo, vai ser necessário que vocês ralem, certo? Trabalhem, Beleza. beleza? Beleza. Depois eu vou atualizar o plano de ensino e vou colocar lá em materiais também, tá bom? Uhum. Beleza. Fechou. Então, a ideia é a gente trabalhar a parte da interface, até a interface gráfica dentro dessa plataforma do C Sharp, certo? Uhum. Tudo bem? Uhum. Beleza. Então, tá bom. Embora tenha bastante atividade, eu recomendaria que vocês façam o quanto antes os exercícios, certo? Para a gente não ficar com pendências de questões, tá bom? Beleza, então. Fazer no final de semana já tudo então, pessoal? Esse e o próximo já estão comprometidos. Vixe. Beleza, então. Dá um Beleza? jeito. Eu estava pensando aqui agora, eu estava vendo o material, acho que talvez esse daqui em particular nem precise ser ainda no papel. Vai precisar mais do próximo, das estruturas de seleção para frente, tá? Beleza, então. Ok. Tudo bem? Esse daqui ainda não precisa, mas os próximos sim. Mas aí. Eu coloquei todos eles a capa dele no começo ali, tá? Se vocês olharem o livro em si, vocês vão ver que o livro é um tanto quanto grande. Um pouquinho maior que aquele de programação orientada a objetos usando Delphi. Uhum. De LP3, Opa. livro amarelinho. É um pouquinho maior que aquele. Lá é gigantesco. Hã? Aquele de LP3 é gigantesco. De LP3 gigante? Quantas páginas que a Luana falou ali mesmo? Hã? Quantas páginas que a Luana comentou ali no chat? Luana comentou? Ah, Luana, você passou para ele? Como assim? Só porque tem 1.158 páginas? Sacanagem esconder isso aí da gente. É que tem muito desenho, né, professor? Tem bastante desenho, tem bastante figurinha ali, coisinha. É que eu baixei ele ontem, daí eu fui ver, tinha 1058 páginas. Então, nós vamos ler uma parte dele. Então, fechou. Fechou? Eu vou chorar um pouco no banheiro aí, que faz bem, né? É bom para lubrificar os olhos, assim, dá problema e tal. Às vezes é interessante fazer. Mas Libera. é bom até para leitura, depois fica mais fácil para você ler, não fica aquele olho seco e tal, certo? Com certeza. Ixi. Tá? Mas vamos dizer assim, um passo atrás do outro. Não deixe de dar o passo. Ixi. Ixi. Tá. Tranquilo? Tranquilo. Aham. Eu vou terminar a aula mais cedo hoje. Vocês vão me desculpar. Terminar a aula mais cedo. Mas, tá. 6 minutos antes. 6 minutos antes. A ideia era fechar com 5, né? Não é 6. Ah, então vamos esperar um pouco, hein? Será que alguém tem uma dúvida, né? Alguma coisa aí? Vai que alguém tem alguma dúvida. Espera aí, então tem mais uns 40 segundos. Alguém tem alguma dúvida aí em particular? Fora o número de páginas do livro? Sabendo que o livro tem quase 5.000 páginas aí, alguém tem uma dúvida? Então, esse daqui vai fazer esse daqui do Introdução à Internet e o da IDE tem também? Esse do Tem. IDE do Visual. Tá. Aí esse daqui do C, então, do Internet, pode fazer no PC mesmo? Esses aqui pode fazer. A hora que a gente chegar na estrutura de seleção, que não pode, porque daí precisa fixar a sintaxe, certo? Ah, tá. Vamos dizer assim, a forma de trabalhar no C Sharp, as estruturas de seleção, um pouquinho... Tem coisas que são iguais, mas não tem o dentro, por exemplo. Mais solto. A parte de interface do C Sharp, pelo que eu me lembro, é bem prática, né, professor?
Ela é muito parecida com o Delphi. Aham. De arrastar ali, configurar as propriedades, né? É. Na verdade, ela é parecida com o Delphi, porque o cara que desenvolveu essa versão do C# que nós não estamos mexendo, ele era um cara que trabalhava com a Borland. Vou fazendo. Só passou, mas falou pra não fazer igual, né? Pediu pra olhar o trabalho, mas falou pra não fazer igual. Isso. Só que a Borland tinha vários arquitetos, certo? Esse é só um dos. Então, ele não é tão refinado quanto algumas coisas que acontecem no Delphi, por exemplo. Entendi. Tá? Mas agora, com a mudança do C# virando Core, .NET Core, vai mudar, acho que algumas coisas aí. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Como eu disse, eu vou terminar antes. Daqui 20 minutos, então. Tá daqui a pouco com LP4. Beleza. Dá tempo de fazer um lanchinho ali. Vai ter o mesmo link aí, tá? Ok. Beleza. Então vamos deixar Vou parar a gravação. Deixa aberta a sala aqui já, então. Deixa aberto. Então, beleza. Beleza. Valeu, hein? Já voltamos. Até depois. Boa noite. Boa noite. Boa noite.